Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, abrindo o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Quero agradecer a confiança novamente dos irmãos que estão à frente desse trabalho, o presbítero Jasson. Obrigado, Espírito Santo. Tite, irmão Valmério. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Eu sinto muito feliz em estar aqui com os irmãos. Que o Senhor vai falar conosco. Os irmãos achou, diga amém. Vocês acharam? Amém. Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 46. Os irmãos apenas me acompanhem. Deveria ler até o versículo 52. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A igreja pode se assentar com a Bíblia aberta. Aleluia. Meus amados irmãos, esse relato a qual eu falei aqui agora está em Marcos, versículo 46. O Evangelho de Marcos é um dos evangelhos mais curtos e direto entre os evangelhos, com a ênfase na ação e no ministério de Jesus como servo de Deus. Escrito provavelmente para os cristãos gentios, e ele destaca os atos e os milagres de Jesus, apresentando-o Jesus como Filho de Deus, que veio para o mundo para redimir a humanidade. Quando chegamos no capítulo 10 do livro de Marcos, Jesus ele está deixando a Galileia e dirigindo-se para Jerusalém. Na realidade, tratava-se de um caminho para a cruz. Tanto é que no livro de Marcos, o cego Bartimeu é o último milagre de cura a qual Jesus faz. Ainda no capítulo 10, o seu versículo 1 até o versículo 12, Jesus ele ensina sobre o divórcio. Do versículo 13 ao versículo 16, ele fala sobre as crianças e o reino de Deus. Do versículo 17 ao versículo 31, ele fala sobre o jovem rico. Do versículo 35 ao versículo 45, ele fala sobre os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e conta a ambição que eles tinham, expressam a ambição que eles tinham. No versículo 46, é o tema proposto, e fala sobre a história de Bartimeu, do acontecido
o milagre que o alcançou através de Jesus Cristo. Bartimeu, ele nos traz lições especiais, lições a qual o crente se encontra, lições a qual o crente é necessário ele se posicionar. Porque quando nós olhamos para Bartimeu, nós vemos ele numa situação complicada, mendigando, assentado à beira do caminho. No versículo 46, Jesus ele estava caminhando para Jerusalém, para a sua última Páscoa, e uma grande multidão o seguia. No versículo 46, se os irmãos perceberem, tem dois grupos, uma grande multidão e os seus discípulos. O caminho principal para ir para Jerusalém ali se passava por Jericó, e Jericó era uma cidade importante, um balneário popular, que Herodes o Grande reconstruiu no deserto da Judéia, bem perto do cruzamento do Jordão. A distância entre Jericó a Jerusalém, para onde Jesus ia, era em torno de 27 quilômetros. E algo interessante que Jericó ele está a 258 metros abaixo do nível do mar, e Jerusalém 754. Então era uma subida muito íngreme, era uma distância que poderia trazer cansaço para eles, ainda mais naquele período, naquele tempo, a qual não havia carros, a qual não havia locomoção, eles estavam andando a pé. Mas por mais que a subida seria cansativa, por mais que a subida para Jerusalém seria demorada, Jesus ele tinha um propósito ao passar por Jericó, que era encontrar Bartimeu. Assim como naquele tempo, Jesus nunca passa por um lugar sem propósito. Ele sabia que Bartimeu estaria ali e clamaria por ele. Trazendo para o tempo de hoje, meus amados irmãos, hoje o problema não é se Jesus vai passar ou não, porque Ele está aqui. O problema está em nós, é porque em meio à presença de Jesus Cristo, nós não reagimos. Em meio à presença de Jesus Cristo, nós não clamamos, nós não abrimos a nossa boca e clamamos ao Senhor em prol da nossa necessidade. É verdade. Em prol daquilo que nós necessitamos. O problema maior, trazendo para hoje, não é a presença de Cristo, mas sim o nosso comportamento mediante a presença dEle. Aleluia! Algo interessante aqui é que Jesus, ele passa apenas uma vez em Jericó. Mas essa foi a oportunidade que Bartimeu teve para receber o seu milagre. Bartimeu viu a oportunidade e clamou, porque ele percebeu: opa, é a minha oportunidade, e eu vou clamar. Porque eu sei que Jesus está passando, eu vou clamar. Aleluia! Em meio à presença de Cristo, como você reage? Você é como a multidão que só acompanha para ver milagres? Ou é como Bartimeu, tem a presença dele, aproveita o momento e Jesus me socorre, Jesus me ajuda, Jesus me sustenta. Aleluia, aleluia, aleluia. Bartimeu, ele estava cego. Ainda no versículo 46, se os irmãos perceberem, Bartimeu tinha algumas condições. Primeiro, ele estava cego. Segundo, ele estava assentado. Terceiro, ele estava mendigando. Esses estados a qual Bartimeu estava representa algumas situações espirituais em que muitos se encontram hoje, em que muitos estão hoje. Muitos, eu não estou falando de fora, estou falando que está dentro. Muitos estão cegos espiritualmente, cegueira espiritual. Aleluia. Pessoas que vêm para a igreja por causa do costume, para cumprir tabela, apenas para dizer que veio, apenas para dizer: não, eu vou para a igreja, mas não tem um objetivo quando estão dentro da casa do Senhor. Jesus está presente, mas não reage, não clama, não pede, não enxergam o mover de Deus e não ouvem mais a voz do Espírito Santo. Vive
dia após o outro, sem compromisso com Deus. O primeiro estágio é o estágio da cegueira espiritual, que muitos se encontram. Muitos se encontram cegos espiritualmente falando. Muitos são mais movidos pelos seus olhos carnais do que pelos seus olhos espirituais. Muitos são movidos por aquilo que sentem do que aquilo que é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Muitos. O segundo estado é o estado assentado que Bartimeu estava. Quantas pessoas dentro da casa do Senhor estão inertes, paradas, não tem prazer de servir o reino, não tem prazer de servir ao Senhor, O Senhor é Deus. não tem o desejo de fazer a obra, estão assentados, parados, encostados, e não se movem, e o coração não queima para fazer a vontade de Deus, o coração não arde para fazer a vontade do Senhor. Muitos se encontram assentados, inertes, não se disponibiliza para a obra e vive parado. O terceiro estágio Poderoso e verdadeiro. é o estágio do mendigando. Quantas pessoas dependem das migalhas espirituais dos outros? Quantas pessoas vivem pedindo oração, mas não oram? Verdade. Quantas pessoas vão atrás de profetada, mas não abrem a Bíblia para ouvir a voz de Deus? Verdade. Aleluia. Quantas pessoas estão nesse estado? Deus Santo. Não oram, mas pedem oração. Buscam milagres, mas não buscam a Deus. Vivem de resto, enquanto Jesus está presente para te dar vida. Poderoso. Mas aceita viver nesse estágio. 3 estágios terríveis. Espírito Santo. Mas, meus amados irmãos, eu vim com uma palavra de Deus. Se você se encontra em um desses estágios, Deus não te chamou para isso. E nesta noite Ele está presente. Comece a clamar a Ele, que Ele irá te restaurar, Ele irá te renovar, Ele irá abrir os seus olhos espirituais, Ele irá acender a chama do teu coração. Aleluia! A tua alma, Ele irá arrancar a tristeza que te abate. Aleluia! Aleluia! Aquilo que te prende, aquilo que te trava, aquilo que te faz desanimar, Ele tem um renovo para a tua alma, Ele é o sustento para a tua vida, e Ele está presente. Então abre a tua boca e clame. Ele é fiel para cumprir e te tirar deste estágio de morte espiritual. Aleluia, aleluia. Quando chegamos no versículo 47, Bartimeu, ele não sabia muito bem quem era Jesus, porque ele era cego, ele nunca tinha visto de Cristo. Mas ele ouviu. Ele ouviu. Parem de reclamar, meus irmãos, quando vocês não estão vendo a mão de Deus agir. Seja grato por ouvir. Seja grato por ouvir o direcionamento dele. Porque às vezes nós queremos ver a mão, às vezes nós queremos ver com os nossos olhos, mas o Senhor está direcionando, está falando contigo, calma, fique tranquilo. Às vezes você não está vendo a mão, mas seja grato por ouvir a voz de Deus. Bartimeu, ele ouviu falar de Jesus, ele ficava no caminho, e a lei mosaica ordenava que o povo de Deus cuidasse dos necessitados. Em Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 7, diz assim: que quando estiveres no meio de algum pobre, não endureças o teu coração, e nem fecharás a tua mão ao teu irmão pobre. Então ele era legalizado para estar ali, recebendo as esmolas.
Capítulo 27, no versículo 19, diz algo ainda mais pior, que era maldição. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Então, Bartimeu, ele ouviu muito falar de Cristo. Na sua caminhada, você vai ouvir muitas coisas. No decorrer do caminho da tua vida, você vai ouvir muitas coisas. Mas quando for sobre Jesus Cristo, guarde no teu coração. Ô, glória! Porque Bartimeu ouvia muitas coisas. Porque ele ficava todos os dias no caminho. E muita coisa ele ouvia. Mas quando ele ouviu de Jesus Cristo, opa, eu vou guardar no meu coração. No versículo 47, quando ele ouviu, opa, é Jesus de Nazaré que está vindo aí. É a minha oportunidade. É o Messias. É o Messias. Aí ele já abre a boca dizendo: Jesus, filho de Davi. Aí quando ele escuta, fala que Jesus Cristo Nazareno estava passando, ele já traz como Jesus, como da raiz de Davi, revelando a qual a profecia de Isaías dizia no capítulo 11, versículo 1: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. No Apocalipse capítulo 22, versículo 16, na parte B deste versículo, o próprio Cristo se revela do tronco de Jessé. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aleluia! A multidão que acompanhava Cristo enxergava com seus olhos carnais, mas não tinha a revelação dele como Messias. Aleluia! Mas Bartimeu, mesmo cego fisicamente, tinha a revelação daquele: Jesus é o Messias, ele é o filho de Davi. Aleluia! Aleluia! Mesmo com dificuldade, mas ele sabia que ele era Deus. Quantos? Multidão, o texto diz multidão que estava com Cristo. Quantos estavam ao redor? Mesmo enxergando, mas não sabia quem Cristo era. Quantos acompanhavam Cristo, achando que querendo ver apenas um milagre, mas não sabia de fato quem era Jesus Cristo? E o cego Bartimeu apenas o ouviu: opa, é esse quem você é, Jesus, aquele que está fazendo, aquele que está curando, o Messias. Mesmo sem enxergar, ele diz: esse é Jesus Cristo, o Messias. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Aleluia. Bartimeu, ele sabia quem ele estava pedindo, ele sabia quem ele estava clamando. Quantos estavam com Cristo, caminhavam com Cristo, mas não tinham a revelação de quem Cristo era? Quantas pessoas estão na casa do Pai e não sabem quem é o Pai? Quantas pessoas cultuam a Cristo sem conhecer quem é Cristo? Quantas pessoas vivem uma vida parcial porque não teve um contato verdadeiro com Jesus Cristo? Quantas pessoas vêm para a casa do Senhor porque Deus vai me abençoar? Quantas pessoas vivem parcialmente porque não conheceram quem é Jesus Cristo? Não beberam da água da vida, não beberam. Porque aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. E quantas pessoas vêm aqui, lá fora? Sabe por quê? Porque vem aqui, quer conhecer de Cristo, mas nunca o conheceu. Não sabe quem é Jesus Cristo. É igual aquela multidão. Caminhava, via os milagres, mas não sabia quem era a revelação de Jesus Cristo. Aleluia. No versículo 48, Bartimeu, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No versículo 48, eles repreendem Bartimeu, repreendem ele: cale-se, para de falar. Você já é cego, você já não enxerga. Está falando o quê? O que está falando? Que ele é o Messias? Não, para de falar. O versículo 48 inicia: e muitos o repreendiam
desprezaram Bartimeu. O que você está falando? Fica quieto. Quantas pessoas, ao decorrer do caminho da tua vida, irão te desprezar? Quantas pessoas? Tem gente que não quer ver você clamando, olham para você e te desprezam, não dão nada por você. Talvez para as pessoas você é ninguém, mas para Deus não. Para Deus não. Talvez as pessoas possam te menosprezar, você não dar validação, olhar para você e falar: você não tem nome, você não tem condição financeira, olha a sua estatura, quem é você? Você não pode nada, fecha a boca. Não, deposite a sua energia e a sua confiança e a sua força em Deus. Porque por mais que a pessoa ela te despreze, por mais que no meio do caminho as pessoas te desprezem, mas é em Deus que te dará aquilo que você precisa, mas é Deus que vai conceder aquilo que a tua alma necessita, mas é do Senhor. Por isso esqueça aquilo que as pessoas falam a teu respeito, mas foque nele, foque nele, foque nele. E o maior exemplo é Bartimeu. Por quê? Porque quando eles pedem para Bartimeu calar, ainda no mesmo versículo, ele levanta a voz mais uma vez, cada vez mais. Querem calar, mas eu não vou me calar porque a minha confiança está nele. Porque eu sei quem vai prover o meu milagre é Jesus Cristo. Aleluia. Porque eu sei em quem eu estou depositando a minha confiança. Glória a Deus! Podem te menosprezar, podem desacreditar daquilo que o Senhor entregou na sua vida. Podem dizer que você é incapaz. Podem dizer que você nunca vai conseguir. Não escute isso. Escute a voz do Espírito. Escute aquele que te chamou. Confie naquele que te chamou. Olha com os seus olhos carnais, olha com os seus olhos espirituais, porque o Senhor segura na tua mão e te sustenta. E Ele irá prover aquilo que você necessita. E Ele irá prover aquilo que você precisa, porque Ele é o teu Deus. Ele não é uma imagem pintada. Ele não é uma imagem que está preso no crucifixo, não. Ele é Deus. Ele vive. Ele está à destra do Pai. É Ele quem governa todas as coisas. Por isso que a tua confiança tem que estar nele. Ele. Aleluia. Bartimeu é persistente. E como eu disse, existem dois tipos de pessoas ali naquele tempo. Uns para ver e outros vão para receber. Bartimeu, ele estava determinado, dentro do seu coração, determinado, porque era a única pessoa que podia escutá-lo ali naquele momento e trazer um milagre para a vida dele, era Jesus Cristo. E por mais que mandassem ele calar, ele não se calou. Cada vez ele gritava mais. Quanto mais tentaram parar, quanto mais eu vou gritar, porque eu sei que vem o milagre. Ele não parou. Por quê? Porque Bartimeu, dentro do coração dele, apenas não havia um sentimento. Não era algo vazio dentro do seu coração. Não era algo sentimental, uma emoção que tinha dentro do coração de Bartimeu, não. Era uma certeza, era uma vontade desesperadora de falar com Jesus. Ele tinha certeza daquilo que o Senhor iria entregar para ele. Ele tinha convicção. Tenha convicção, meu irmão, que Jesus irá fazer na sua vida. Tenha convicção, meu irmão, que o Senhor irá fazer na tua história. Oh, glória! Tenha certeza, persista. Eu creio, Jesus. Não se entregue. Aleluia. Jesus para, no versículo 49, Jesus para. E pede para chamar. É interessante que as mesmas pessoas pediram para Bartimeu parar de falar. Foram as vezes que falaram: ei, o mestre te chama. Bartimeu, o mestre te chama, levanta-te. Levanta-te, Bartimeu. O mestre te chama. E quando Jesus ele chamou, algo acontece de imediato aqui com Bartimeu. Quando Jesus ele chama ele foi de imediato e de determinado modo que arrojou. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A primeira atitude: opa, Jesus está me chamando, deixa eu arrancar essa capa aqui do meu passado aqui, ó.
Deixa eu arrancar isso aqui que mostrava que eu era um mendigo. Antes de Jesus liberar a palavra do milagre dele, antes de Jesus liberar a cura para ele, ele já arrancou a capa, sabendo que nunca mais ia colocá-la de volta. Antes de Jesus liberar a palavra, sabe por quê? Porque novamente ele tinha certeza e convicção de milagre que ele ia receber da parte de Deus. É por isso que nós temos que ter fé no Deus que nós servimos. Você não serve a um Deus morto, você serve a um Deus vivo. Por isso tenha convicção quando você clamar. Tenha convicção quando você abrir a sua boca, porque o Senhor é fiel para atender o justo. Aleluia. Ele move e tira a capa. Ele arranca a capa que o impedia de mover-se com prontidão. Tem gente que quer receber um milagre, mas quer continuar com a capa velha. Quer receber a bênção por completo e quer arrancar o passado completo. Quer receber a bênção por completo da parte de Deus? Tira a capa. Tira. Arranca o teu passado por completo. Arranca aquilo que atrapalha o Senhor agir na tua vida por completo. Arranca. Bartimeu, Jesus chamou ele. Arrancou a capa. Ele arranca a capa e se levanta e vai até Cristo. Porque Cristo, ele era o filho de Davi, o renovo de Jessé e a estrela da manhã. Ele está pronto para transformar a vida daquele que o clama. O Senhor, ele está disponível para transformar a vida daquele que o clama. Porque a oportunidade de passar poderia ser a única. Bartimeu aproveitou todas as oportunidades. Todas as oportunidades. Bartimeu sabia exatamente o que ele necessitava. O quê? Eu quero ver. Jesus pergunta para ele: filho. Aleluia. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E nessa noite Jesus te pergunta: o que queres que eu te faça? O que você necessita? O que queres que eu te faça? Aleluia, Pai. Basta apenas você clamar. Basta apenas você levantar a voz. A diferença de Bartimeu para as outras pessoas, que ele clamava com convicção. Porque você acha que não existia outros doentes naquele lugar? Você acha que não tinha? Você acha que todos que estavam ali eram santos? Mas Bartimeu sabia e tinha convicção. E ele, quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele fala: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Porque ele sabia da sua necessidade. E quantas pessoas, em meio à presença de Jesus, não enxergam as suas iniquidades, não enxergam as suas falhas, não enxergam aquilo que está interno. Bartimeu sabia que ele necessitava, porque ele pedia, ele poderia muito bem: eu quero mais esmola, eu quero dinheiro. Não, eu quero ver. Eu quero ver. Ele podia muito bem pedir outra coisa, mas ele sabia da sua necessidade. E quantas pessoas dentro da casa do Senhor não enxergam, não olham para si mesmo e não veem as suas verdade, dentro dela. E é por isso que não recebem algo da parte de Deus. Sabe por quê? Porque olha para o outro, mas não olha para si. Vê a doença do próximo, mas não olha para si. Vê a dela, está dentro dela. Olhe para si. Que o Senhor é misericordioso para te perdoar. O Senhor é misericordioso para te curar. Ele só espera que você peça, que você clame para que Ele te cure. Aleluia. O último ponto agora, eu vou finalizar a mensagem. Bartimeu possivelmente tenha sido um cego, um mendigo, sentado à beira de um caminho. Talvez para muitos uma pessoa que não valia nada, um sem valor. Mas Bartimeu era um homem agradecido, tendo ele recebido o milagre da parte de Cristo, tendo ele recebido a vista, ele seguiu a Jesus. Ele não voltou para as suas coisas, para as suas necessidades, mas ele fez muito mais. Ele ofereceu a sua lealdade a Jesus.
Ele foi grato ao Senhor. E o Senhor libera algo para a vida de Bartimeu. No versículo 52, Jesus fala para Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. Esse verbo aqui, te salvou. Salvou no original, no grego é sozo. E essa palavra original do salvou, que é sozo, usado nos evangelhos, e em algumas vezes no livro de Atos, ela traz como cura física, como uma cura física. Tanto no evangelho como no livro de Atos, quando traz esse verbo, ela representa a cura física. Mas há algo interessante, que nas epístolas paulinas, tanto em 1 e 2 Timóteo e Tito, esse verbo é usado como para salvação, para salvar, uma salvação espiritual efetuada por Deus através de Jesus Cristo. E esta salvação é sempre recebida pela fé. Então, trazendo para os irmãos, quando Cristo liberou a cura para Bartimeu, não era apenas uma cura da vista, mas sim trazendo salvação para aquele homem, mas sim trazendo uma renovação e uma transformação por completo. Não receba só uma cura, não receba só uma visão, mas receba uma transformação completa e seja salvo. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! É isso que o Senhor disponibiliza para nós todos os dias. A salvação está aberta todos os dias. Basta a gente clamar e ter fé que por meio de Cristo, pela expiação perfeita e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, aleluia, nós temos direito a esse acesso. Aleluia. Os irmãos podem colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria apenas deixar um aviso para os irmãos. Santo. Quando o Senhor trazer a bênção para a tua vida, e quando o Senhor prover aquilo que você clama, de quando o Senhor trazer aquilo que você está pedindo para Ele, seja grato e não vire as costas para o Senhor. Que o mesmo joelho que clamou seja o mesmo joelho que não vire as costas e levante e vire as costas. Não. Continue clamando, continue sendo grato a Deus. Porque às vezes nós temos um defeito, nós, eu digo nós, de clamar ao Senhor só no momento de dificuldade, Maravilhoso Deus. de se aproximar do Senhor nos momentos das aflições. Isso é um erro. Glorioso Deus. Em todo momento, ore. Em todo momento, busque. Na alegria, na dificuldade, na abundância e no faltar. Em todo momento. Que o nosso coração e a nossa mente esteja sempre no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. E que a cada dia podemos ser como Bartimeu, receber o milagre e continuar ao lado de Cristo. Aleluia. Assim eu quero agradecer esta rica oportunidade. E que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém.